programa ao vivo é bem diferente do gravado, pois ocorrem situações que não dá pra tirar com a edição. E ao redor do mundo já ocorreram muitas coisas sinistras e sem explicação durante transmissões ao vivo, que vai desde momentos que desafiam a lógica e a realidade, até momentos sobrenaturais. Roda a vinheta! Fazer entrevistas ao ar livre pode não ser uma boa ideia, principalmente quando está próximo a um rio e tem uma mosca voando ao seu redor. Bom, você já deve imaginar o desfecho dessa situação, mas vamos assistir. Uma jornalista chegou até o local para entrevistar um homem, e desde o primeiro instante que o microfone fica ligado, é possível ouvir uma mosca voando ao redor. E é um animal consideravelmente grande. Gente, eu não tô acreditando. Vai ser brabo. A entrevista parece estar correndo bem. O homem responde todas as perguntas e passa as informações corretamente, mas o diacho da mosca segue sendo audível e também visível durante a entrevista. O barulho chega a ser incômodo para os espectadores. Em determinado momento, quando o microfone é passado novamente para o entrevistado, o barulho da mosca some e o homem começa a tossir. É claro que ele engoliu um inseto. Melhor filme estrangeiro. É uma adaptação. É delicioso. A entrevista precisou ser parada e a jornalista passou a palavra de volta para os estúdios. Essa é de longe uma das situações mais engraçadas que eu já assisti na vida. Um repórter estava segurando um grandioso galo preto, que fazia parte de uma competição de aves gigantes que acontecia na Austrália. Tudo corria bem. Ele explicava sobre a competição e mostrava o bicho quando o enorme galo decidiu bater as asas e se agarrou no seu blazer. Mano, pra quê? O homem imediatamente derrubou o animal no chão e saiu correndo, gritando histericamente. Aqui tem coragem. Não se sabe se ele voltou para terminar a entrevista sobre os galos ou se o programa precisou ser interrompido por conta dos gritos, mas é possível ouvir uma risada bem alta ao fundo, que pode estar vindo do estúdio ou do próprio câmera. Quando você decide entrar na carreira do jornalismo, é preciso ter consciência de que vai passar por situações perigosas, como deslizamentos, tiroteios e porcos. Sim, foi exatamente isso que aconteceu com esse pobre rapaz. O homem foi levado para gravar uma reportagem sobre a destruição causada pela enchente em uma pequena cidade. Mas do nada, um porco saiu da escuridão e começou a perseguir o coitado. Sai, Lazaré! A situação foi no mínimo cômica, pois o porco estava decidido a dar uma cheirada nas pernas do repórter. Mano, olha que situação. Uma garota foi filmada para que todos pudessem observá-la, mas a moça estava vendada no começo do vídeo. No momento em que ela tira a venda, um dos seus olhos está amarelo e ao redor dele está repleto de escamas verdes completamente bizarras, como se tivesse dado um erro no holograma. Demora um bom tempo até que o rosto da menina retorne ao normal e nós não sabemos se ela realmente demorou para esconder a sua verdadeira identidade ou se a câmera sofreu um problema muito sério de captura. Parece que os reptilianos estão gostando de nos deixar confusos em programas, ou talvez seja apenas uma das formas de mostrar que eles estão sempre presentes, mesmo que você não os esteja vendo. Crianças, as crianças, se tem algo que não podemos negar de forma alguma, é a pureza e inocência dessas criaturas tão lindas e pequeninas. Ao mesmo tempo em que lembramos que o amor e o ódio são sentimentos que costumam andar lado a lado. Pois bem, se por um lado os adultos costumam mentir para ganhar vantagem em benefício próprio, por outro lado, com as crianças essas situações funcionam de uma forma diferente. E a prova disso foi o que esse menino fez com o próprio pai durante uma audiência. Mano, vai vendo. O homem havia sido intimado a depor sobre uma infração de trânsito na corte do juiz Frank Caprio, aquele que viralizou nas redes sociais por ser considerado um juiz extremamente justo. Tudo, é claro, estava sendo transmitido ao vivo em um canal de TV. A defesa estava se saindo bem e o homem poderia ser inocentado. O problema foi o diacho da criança que resolveu abrir o bico. Okay, I'm going to have you watch the video. Watch the video, okay? We're going to watch the video. The light is red.
And there goes the car. O pequenino contou tanto para o juiz quanto para todas as pessoas que estavam presentes que seu pai realmente tinha ultrapassado o sinal vermelho. E no mesmo dia do julgamento, ele ultrapassou novamente. Did he go through the red light? Mano, imagina o ódio que esse cara ficou. Não deu outra. Enquanto o pai ficava roxo de vergonha por ter sido entregue pelo próprio filho, todo mundo que presenciou a cena não conseguiu segurar o riso e caiu na gargalhada. He said he went through the red light again today. Esperamos que a sinceridade desse garotinho permaneça por muitos anos. O mundo está precisando de mais pessoas honestas desse jeito, né? E por falar em honestidade, quem é que nunca sonhou em ser um herói? E se você acha que é necessário ter superpoderes para isso, muito se engana. Dá só uma olhadinha nesse jornalista paquistanês. Para noticiar uma inundação na região de Punjab, o repórter do canal GTB Notícias trouxe ao vivo o drama necessário para chamar a atenção do público para o trágico evento e apareceu com água até o pescoço ao dar a notícia. Uma verdadeira prova de empatia e comprometimento com seu emprego. Maluco, isso que eu chamo de mergulhar no trabalho. Todos nós sabemos que a vida pode pregar peças inusitadas, e ainda bem que existem câmeras para registrar o quão imprevisíveis podem ser os animais. Uma repórter russa estava fazendo seu trabalho tranquilamente quando, de repente, um cachorro que passeava pela rua deu uma baita bocada no microfone da moça e saiu correndo. Sem saber exatamente o que fazer, a repórter saiu correndo atrás dele também. O mais interessante nessa situação toda é que o cachorro estava com coleira, então ou seu dono não o alimentava direito ou o pobrezinho estava se sentindo solitário e queria alguém para brincar. O mais engraçado é a cara da âncora vendo a situação toda, mano, muito inusitado. Convenhamos, quem é que nunca fez uma besteira quando estava com muita fome? Se para nós, seres humanos, quando estamos assim já perdemos um pouco da noção do certo e errado, imagina só quando acontece com um cachorrinho. Bom, foi exatamente isso que ocorreu com esse doguinho faminto, que com muita esperteza se aproveitou de um momento de distração dessa mulher para garantir o seu lanchinho. Empanadita y churrasquita. ¿Y de dónde viene usted? De acá de Andacoyo, de Maquena, sector Maquena. A cena do cachorro roubando um pastel de carne aconteceu no Chile e conquistou telespectadores no mundo todo. Afinal de contas, que coração não se derrete por um animal tão fofo e esperto como esse? Acho que só a dona da barraca que não ficou muito feliz com esse cãozinho. Um reality show americano chamado Bridezillas, que mostra o drama, mas com muito bom humor, de mulheres que estão prestes a se casarem e que estão à pilha de nervos, sofreu um ataque bizarro. Por alguns segundos aconteceu algo nunca antes visto em uma transmissão ao vivo. De repente, a transmissão foi interrompida por cerca de 8 segundos, com um grito estranho acompanhado de um cara pra lá de bizarro olhando para a câmera. Claro, essa brincadeira só poderia ter sido feita por um hacker, que ninguém conseguiu descobrir quem é e que teve poucos minutos de fama anônima, mesmo gerando medo em muitos telespectadores. Alright, y'all better be ready. Por falar em minutos de fama, se tem uma coisa que os apresentadores ao vivo adoram é a tal da apelação para conseguir audiência. Sem dúvida, os jornalistas que apresentam a previsão do tempo estão se reinventando a cada dia, na tentativa de deixarem as informações mais interessantes possível. Mas talvez esse apresentador tenha ido um pouco longe demais, né? Em um noticiário local americano, para mostrar sua insatisfação com o grande aumento das temperaturas, ao invés de apresentar a previsão do tempo, o repórter deu seu lugar a um esqueleto. A ideia era fazer uma representação dele mesmo depois de ter torrado pelo sol quente e devastador. No final, o esqueleto fez seu papel com muito profissionalismo e bom humor, prevendo que pior do que estava não poderia ficar, já que ele era o puro osso.
Todo mundo sabe que a televisão é um dos meios de comunicação mais poderosos do mundo, e o pior, que ainda existem muitas pessoas que acreditam em absolutamente tudo que é transmitido. Pois bem, imagine só você ligando a televisão para assistir ao seu programa favorito e de repente se depara com uma notícia urgente ao vivo. Só de falar isso já deu para imaginar aquela musiquinha bem específica de notícias urgentes, daquela emissora de TV que todo mundo conhece, né? E aí do nada aparece uma explosão de uma bomba. Mas acredite, foi exatamente isso que aconteceu em 2007 em um quadro de um programa tcheco. Claro que a explosão era de mentira, apenas feita em CGI em um computador. Um hacker invadiu a transmissão do programa, fazendo essa pegadinha de muito mau gosto para assustar os telespectadores. O problema é que tudo foi tão bem feito que pareceu real. A notícia fake mostrava várias filmagens de diferentes ângulos de uma explosão, com o formato da nuvem de cogumelo e tudo. Agora imagina o medo que quem assistiu o programa passou. Se fosse eu vendo isso, estaria rezando 20 Pai Nosso e 10 Ave Maria. Você com certeza deve ter acompanhado os piores momentos de tensão que marcaram as eleições presidenciais no ano de 2020, que acabou resultando na eleição de Joe Biden e a saída de Donald Trump, comemorada pela maioria dos americanos. Contudo, o que realmente chamou a atenção não foram os momentos decisivos desse embate, mas sim uma coisa bastante estranha saindo da manga de Biden. Bom, veja novamente. Diversas pessoas realizaram especulações sobre o que exatamente era aquele objeto na sua manga. Muitos acreditam seriamente na possibilidade de ser uma pequena cobra escondida na manga de Biden, mano. Vê se pode. Mas pra que alguém andaria com uma cobra debaixo da roupa? Os teóricos da conspiração, é claro, não deixaram passar, dizendo que o político seria um reptiliano. O quê? Até agora não houve nenhuma explicação oficial, e o que Biden realmente tinha nas mangas é um verdadeiro mistério. Os espíritos são capazes de aparecer nos locais mais estranhos e inusitados que você possa imaginar, e tudo irá depender da energia do ambiente e o que está sendo compartilhado naquele momento. Exatamente por conta disso é bastante comum saber histórias de espíritos em estádios, pois é um local onde se compartilha muitas emoções e tem diversas pessoas aglomeradas. Nesse vídeo podemos ver os jogadores do Borussia Dortmund e Bayern de Munique fazendo uma disputa pela bola, assim como em todos os jogos. Contudo, é possível ver uma sombra negra correndo em direção ao meio do campo. A situação toda dura apenas alguns segundos e logo em seguida, aquela estranha sombra desaparece. Apesar de nenhum dos jogadores ter aparentado perceber a situação, o vídeo claramente mostra outra pessoa correndo durante a partida. Só lembrando que não há edição de vídeo aqui, que tudo estava sendo transmitido ao vivo e em cores. Simplesmente bizarro. Sabe aquela velha história de estar no lugar errado e na hora errada? Isso ocorre com todo mundo, e com os profissionais de jornalismo não é diferente. Pelo que podemos ver no vídeo, essa jovem jornalista estava realizando uma matéria em um abrigo de cães, e alguns deles são mostrados no fundo, enquanto outros estão andando livremente ao redor dela. Em determinado momento, um dos cães sente um cheiro incomum na calça da mulher e não faz xixi nela apenas uma vez, e sim 3, como uma forma de demarcar aquele território. Que nojo. A jovem ficou claramente chateada com a situação e chegou a espernear um pouco por ter perdido uma de suas calças. Enquanto isso, o animal sai caminhando tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Mal paz. Como é que nós tá tranquilo? Basta começar uma chuva forte para vários problemas começarem a surgir, que vai desde alagamentos até problemas nas vias de trânsito. A água em contato com o pavimento mal feito acaba formando um enorme buraco cheio de água, que é um verdadeiro perigo para os desavisados. Nesse vídeo podemos ver um homem sendo entrevistado e comentando sobre a situação da rua próxima à sua casa, onde o asfalto simplesmente cedeu, um carro quase foi levado junto e uma enorme poça de água se formou. Enquanto ele está próximo da beirada desse buraco, ele dá pequenos chutes para mostrar que o asfalto estava cedendo, mas na emoção de representar bem o problema, acaba se desequilibrando e caindo lá dentro. O coitado fica completamente coberto pela água. Felizmente, ele não se machucou, nem se afogou.
e dentro de poucos segundos conseguiu sair daquela situação. Porém acabou pagando mico em rede nacional. Quem sabe faz ao vivo. Essa frase é famosa, porém às vezes, mesmo tendo conhecimento, ainda podem ocorrer situações inusitadas. E meio que essa é a graça de assistir programas que não são gravados, pois tudo que está ali é autêntico e sem cortes. Este repórter, com mais de 20 anos de experiência, queria sair do padrão, sabe? E fazer algo mais interativo. Então ele resolveu alimentar os ursos polares, mas infelizmente ele não viu que o seu microfone estava extremamente frouxo. Então, temos o microfone perdido e uma reportagem que acabou bem mais cedo do que o esperado. Ainda bem que o jornalista perdeu apenas o seu microfone e não caiu na jaula dos ursos. Afinal, acho que eles não estavam nem um pouco felizes com a situação, visto que estavam recebendo abóboras ao invés de um delicioso pedaço de carne. Quando vemos um programa de TV, não fazemos ideia da equipe que há por trás das câmeras. É redator, editor, apoio técnico, enfim. Grande parte desses trabalhadores não são vistos, e é justamente isso que os fazem tão bons no seu trabalho. Porém, às vezes, esses verdadeiros ninjas acabam sendo filmados. Nesse vídeo podemos ver que um homem está apresentando um programa de televisão normalmente, mostrando algumas coisas na bancada e analisando alguns dados, quando algo extremamente inusitado acontece. Ao fundo, podemos perceber um membro da equipe totalmente perdido. Provavelmente ele iria fazer algum reparo, mas se enganou na mudança de câmera e acabou aparecendo ao vivo. O mais hilário é que o coitado se joga no chão para tentar passar despercebido, porém não deu muito certo, né? Ele acabou cometendo um erro grave, pagando um mico ao vivo para todo o país. Com seus movimentos completamente delicados e uma invisibilidade fora do comum, podemos dizer que ele com certeza passou anos e mais anos treinando para atingir esse patamar. Não é qualquer um que consegue fazer esses movimentos. Uma dádiva dos ninjas. Eu sinceramente posso dizer que sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas com antecedência e sem correria, para que elas saiam o melhor possível. Mas infelizmente nem sempre dá para fazer isso, e não existe nada pior do que sair com pressa e acabar passando vergonha. Porém, pior do que passar vergonha na rua é passar vergonha em rede nacional, né? Quando você faz parte de um dos programas mais assistidos dos Estados Unidos. Com certeza não seria nem um pouco agradável. Nessa gravação podemos ver dois homens e uma mulher conversando e debatendo sobre determinado assunto. Só que um deles está claramente desconfortável com a sua roupa. Seria uma etiqueta presa no terno? Não, muito pior do que isso. Ele tinha o diacho de um cabide bem nas suas costas. Esse é exatamente o tipo de situação em que a pessoa sai atrasado para o trabalho e literalmente veste a roupa às pressas. Ainda bem que ele teve jogo de cintura e fez uma piadinha para aliviar a situação. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!